Bom dia, turma. Vamos fazer só uma retrospectiva do trabalho que vocês apresentaram, né, sobre biomas temperados. Nós tínhamos visto na última quinta-feira uma revisão do que nós vimos sobre zona tropical e biomas tropicais. A partir do slide, né, eu coloquei alguns vídeos também para vocês verem, a gente comentou um pouquinho. E aí, agora, como a gente já está melhor estruturado, né, a gente vai fazer algo mais dinâmico. Então, para recapitular, né, os nossos biomas temperados, para a gente ir adiante no nosso conteúdo, vamos só revisar um pouquinho sobre o trabalho que vocês apresentaram, né? Então, o trabalho que vocês apresentaram foram dos biomas da zona temperada. A zona temperada, ela tem uma característica muito forte, que é justamente a de ter as 4 estações bem definidas. E aí a gente vai ver que isso, de certa forma, contribui para que a gente tenha um bioma diferenciado dos da zona tropical que nós já vimos. Então, quais são esses biomas temperados, né? Nós vimos as florestas temperadas, nós vimos também vegetação mediterrânea, floresta boreal, que também pode ser dita como taiga. Inclusive, essa é uma questão que vocês confundem bastante. Vocês acham que taiga é um outro bioma, mas na verdade é o mesmo bioma aqui das florestas boreais, só que a única diferença é que aqui a gente atribui outro nome. Quando a gente fala de taiga, a gente também está falando de floresta boreal, a gente só está atribuindo outro nome, então lembrem disso. E aí nós temos também, por último, mas não menos importante, as pradarias. Quando a gente fala de florestas temperadas, a primeira coisa que vocês devem ter em mente é que o tipo de vegetação, as plantas que acontecem nessa floresta, elas são plantas que nós chamamos de decíduas. O grupo que apresentou aí florestas tropicais, florestas temperadas, na verdade, lembra o que seriam essas árvores decíduas, essa vegetação decídua? Vou lembrar para vocês aqui a partir de cores. O que é que essas árvores decíduas elas querem nos alertar, né? Essa vegetação decídua, ela nos mostra uma vegetação que aos nossos olhos a gente percebe a mudança da estação. Aos nossos olhos, ou seja, essa vegetação, ela nos mostra quando está verão, quando está inverno, quando está outono e quando está primavera. Ou seja, além desse bioma, né, já que a gente fala que a zona temperada ela é privilegiada pelas 4 estações, só que especificamente as florestas temperadas, essa vegetação decídua das florestas temperadas, elas nos mostram aos nossos olhos que nós temos essa vegetação que consegue transmitir essas 4 estações diferentes. Ou seja, essa vegetação, ela é uma vegetação como daquela árvore da prova que vocês viram, que a gente consegue identificar a estação do verão com a planta bem esverdeada. E aí, depois no outono, a gente enxerga a planta toda laranjinha, com as folhas secas, típicas dessa estação. E depois vem o inverno, no qual cobre toda essa árvore, né? Que já está com a vegetação toda, com as folhas todas secas, já sem folhas, coberta toda de neve. E após o inverno, a gente começa a enxergar as flores na primavera. Então, essa nossa vegetação
das florestas temperadas é essa vegetação no qual a gente consegue enxergar várias cores, né? A gente consegue enxergar a diversidade da estação. Então, mais do que participar de todas as estações, esse tipo de vegetação ele nos mostra essas estações, né? Só que quando a gente vai comparar, por exemplo, a floresta temperada à floresta tropical, a floresta temperada ela tem um número menor na sua diversidade biológica. Então, isso é um ponto importante. A diversidade que nós encontramos nas florestas tropicais, nós não temos nas florestas temperadas. Essa diversidade biológica, na floresta tropical, como nós vimos, nós temos variedade de plantas, nós temos variedade de animais, variedade de insetos, enfim. Isso nas florestas tropicais. Quando a gente está tratando das florestas temperadas, nós não temos uma diversidade tão grande assim. Essa diversidade biológica, ela é menor do que nas florestas tropicais, certo, gente? E aí, outro ponto a gente tratar dessa floresta, desse tipo de vegetação, é que ela tem um espaçamento, né? A gente viu que nas florestas tropicais, as árvores elas são bem juntinhas. E aí, nas florestas temperadas, nós vemos um espaçamento entre as plantas. E isso acontece por quê? Porque como nós estamos tratando de uma vegetação que está num ambiente mais frio, e aí ela precisa dessa incidência solar. Então, esse afastamento que essa vegetação apresenta favorece a vida nessa floresta, porque faz com que os raios solares consigam penetrar e fazer todo o esquema de fotossíntese que vocês já viram em ciências, né? E aí, quais são os agravantes, né? Eu lembro que um dos pontos que nós falamos, né, quando a gente citou falar sobre os biomas, foi a questão dos agravantes, né? Quais seriam os agravantes, então, das florestas temperadas? Um agravante, principalmente, é a extração de madeira. Isso se dá porque onde há esse tipo de floresta, esse tipo de vegetação ele fornece uma madeira muito boa para tudo, para construção de casas, para pisos. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a presença de pisos enmadeirados, ou até de casas com paredes de madeira. Isso acontece não é porque eles acham mais bonito ou etc. Isso acontece porque é o que eles têm. Então, lá no passado, quando as pessoas iam usar os recursos naturais da sua terra para produzir as suas casas, o que eles tinham de acesso e de boa qualidade eram as madeiras dessas florestas. Então, eles começaram a usar essas madeiras para construir as suas casas. Aqui no Brasil, a gente tem as casas de alvenaria, né? Elas são mais resistentes e isso se dá justamente porque nós temos um vasto acervo aí de recursos minerais que favorecem a construção das nossas casas por meio dos tijolos, por exemplo. E aí, outro problema também da floresta temperada é a extensão agrícola.
essa expansão agrícola, assim como é um problema aqui para a nossa floresta tropical, a expansão agrícola também é um problema para as florestas temperadas. Pelo mesmo agravante, porque eles vão desmatar essa vegetação nativa para justamente plantar aquilo que a agricultura compra, né? Aquilo que é viável para a agricultura. Fechamos, gente, em florestas temperadas. Agora vamos para floresta boreal. Esse tipo de floresta ele é muito conhecido por ser algo frio, né? Então a gente já sabe que esse tipo de floresta acontece nas regiões, né, de latitude mais elevadas, lá em cima, né? Justamente no polo. E aí o grupo, né, falou sobre um tipo de vegetação bem comum aqui nesse tipo de floresta, que seriam as coníferas. Alguém lembra quais seriam essas plantas, gente? As coníferas. Pelo nome é bem fácil de a gente lembrar, porque é justamente pelo porte dela, pelo que elas representam, que elas têm esse nome, que é justamente esse formato de cone, né? Os pinheiros, que tanto a gente vê aí no Natal, né? O pessoal com os pinheiros, e isso acontece justamente por causa que as coníferas, elas fazem parte dessa vegetação das florestas boreais. E aí, gente, quais são as características das coníferas, né? O grupo também falou de uma característica que é a questão das folhagens dessa vegetação. Quais seriam essas folhagens, né? Vamos fazer um zoom aqui. Essa folhagem, ela é uma folhagem em formas de agulhas. E isso acontece justamente para quando a neve chegar aqui, essa neve ela não parar, ela escoar, né? A gente já vê em filmes e até em desenhos animados também a presença dessa neve acumulada, mas que por essa vegetação ter esse tipo de folhagem, que tem um nomezinho próprio para ela, que são as acícolas. Essas acícolas, elas permitem que esse tipo de vegetação aqui, quando cai a neve, essa neve não se acumule a ponto de prejudicar essa vegetação. Certo, gente? Ficou feio aqui o desenho, mas dá para vocês entenderem. E aí, gente, como a gente falou, né, quando a gente trata de floresta boreal, a gente deve lembrar de uma floresta que ela é fria, né? Ou seja, quando a gente falar de taiga, a gente deve lembrar de uma floresta fria, de uma floresta com a característica principal de ser uma floresta fria, né? Com grande presença de neve. E aí, uma coisa que nós temos que saber deste tipo de vegetação é que ela é uma vegetação com crescimento muito rápido. Muito rápido o crescimento dessa vegetação. Que inclusive eu vou colocar até aqui porque não tá dando lá. Isso é um ponto bem positivo, né? Porque à medida que há o desmatamento, a gente consegue ter o crescimento, né, das árvores,
Só que pelo mesmo motivo das florestas temperadas, essa extração de madeira, ela se torna o principal agravante aqui das florestas boreais. Isso porque nós temos uma madeira de boa qualidade e, além disso, por ser fácil, né, de fácil acesso, esse tipo de bem natural, além de ser de fácil acesso, ele é de ótima qualidade. Então as pessoas começavam a usar justamente para a produção, né, das suas casas e etc. Então nós já falamos sobre florestas temperadas, já falamos sobre florestas boreais ou taiga, né? Sempre procurem lembrar que nós estamos tratando da mesma floresta quando a gente fala de boreal e taiga. E aí vamos agora para as pradarias. Quando a gente fala de pradarias, o que vocês devem ter em mente? Uma topografia plana. Planícies, né? Então, essa presença de planícies é a principal característica das pradarias. Topografia plana. Esse tipo de topografia plana favorece a vegetação desse tipo de bioma, que, como os meninos falaram, são as gramíneas. Vou colocar aqui com esse lápis que vocês veem melhor. As gramíneas, gente, como o próprio nome já sugere, são como gramas. E aí, outra característica desse bioma é o solo fértil. Esse solo, gente, ele é tão fértil que as pessoas começaram a utilizá-lo, obviamente, para a agricultura, né? Para as plantações. Principalmente aqui dos cereais, né? Então, essa é uma característica muito forte dos países norte-americanos. E aí, esse solo fértil favorece a plantação desses cereais. Certo, gente? Esses cereais acabam sendo o nosso principal agravante. Por quê? A partir do momento que eu começo a substituir a minha vegetação nativa, que seriam as gramíneas, por uma vegetação de plantio, então eu começo a ter um agravante aí, que seriam justamente essas plantações. Essas plantações exageradas acabam fazendo com que haja uma substituição na minha vegetação nativa. E aí nós temos também, por consequência, a extinção do bioma. Já que eu começo a substituir essa vegetação natural, então eu começo a ter a extinção do bioma. Concluímos, gente, pradarias. Vamos colocar aqui. E concluímos pradarias, né? Tá ficando bem diversificado aqui esse mapa, mas é isso. Por último, vamos falar um pouquinho da vegetação mediterrânea. Na vegetação mediterrânea, nós temos uma característica que
a gente pode até recordar dos biomas tropicais, que é justamente no verão, né? Nós temos os dias quentes e secos, e no inverno nós temos grande presença de chuva. Essa é uma característica aqui da nossa vegetação mediterrânea. Qual seria a vegetação, então, desse nosso bioma? Qual seria essa vegetação? Vocês lembram, gente? O grupo falou muito bem. Eu lembro que ninguém acertou lá nas perguntas que os meninos fizeram, que é justamente a vegetação chamada de chaparral. Essa vegetação é de árvores de pequeno porte, né? E as que a gente tem, assim, que são mais presentes são 4. As oliveiras, as videiras, os garringues e os maquis. Ok, gente? Esses são os tipos de vegetação, né, que a gente chama de pequenos arbustos, nosso chaparral. E aí, essas são as comuns nesse tipo de vegetação mediterrânea. Qual é o agravante, gente, desse tipo de vegetação? O agravante desse tipo de vegetação se assemelha ao agravante do nosso cerrado aqui no Brasil, né, das nossas savanas, que é justamente a questão das queimadas. E essas queimadas, gente, elas afetam principalmente a vegetação mais alta. Essa vegetação que não é tão alta, ela é mais resistente, por incrível que pareça, né? A gente está mais próximo ao solo, né? Poderia ser mais frágil, mas não. No caso da vegetação mediterrânea, essa vegetação mais rasteira, ela é mais forte e resiste às queimadas, algo que não acontece na vegetação mais alta, que não é tão alta, né? Já que nós estamos tratando de pequenos arbustos. Uma característica bem importante da vegetação mediterrânea é a produção de vinhos. Nós temos uma produção de vinho bastante elevada nessa região. O tipo de bioma, né, o tipo de ambiente que ele oferece é perfeito para a produção de vinhos. E aí, gente, nós finalizamos esse mapa mental cheio de informação, né? Eu quis fazer ele ao vivo com vocês para ser algo mais dinâmico, por isso que ele ficou um pouco desorganizadinho, né? Mas acredito que deu certo, né, gente? Joinha? Então vamos lá, que nós temos agora a atividade, certo? Vocês, depois desse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre ele e fazer algumas atividades do nosso livro, né? A atividade de vozes ativas, que nós não fizemos, mas antes dele a gente vai fazer a página 22, certo, gente? É algo bem simples, é um texto para vocês lerem. E aí, na página 27, a gente vai ver um vídeo que eu vou postar aqui, o vídeo Florestas e Homens. E aí, a partir da gente visualizar esse vídeo, a gente vai responder as questões até a questão 5. Na questão 6, nós vamos fazer uma discussão num bate-papo aqui. Eu vou fazer uma postagem só para a questão 6. E aí, eu quero ver a gente debatendo mesmo, vai abrir um debate
sobre a principal mensagem que o vídeo ele nos deixa, certo, gente? Um beijo para vocês, que isso termine logo, mas que enquanto não termina, vamos ficar guardadinhos em casa, protegendo a nós e as nossas famílias. Certo, gente? Pois um beijo.